Juliana Rosa! Olha só, a gente conversava aqui há pouco sobre o preço do show do Justin Bieber, que eu sei que você vai pagar, porque para você não tem limite. Qualquer preço é pouco para assistir o show do Justin Bieber, eu sei que você gosta. Mas a gente falava sobre como tá tudo caro, né? Os preços subindo, plano de saúde, remédio, tudo sobe, 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 e aí o número aparece, né? E apareceu a Margarida, olê lá, saiu o número, é isso? Nossa, a inflação oficial do país veio muito alta, é o número do mês de março, que é maior inflação para março desde antes do Plano Real, desde março de 1994, segundo o IBGE. 1,62% foi a inflação de março. Já tinha uma previsão de ser uma inflação salgada, porque março traz o reajuste de combustíveis. E se esperava uma alta de 1,3%, daí ainda maior, 1,62%. E aí aquele acumulado que a gente sempre acompanha dos últimos 12 meses, né, que dá uma ideia da inflação na nossa vida no período de um ano, acelerou novamente, foi para 11,30%. E quando você vai olhar aqui por dentro dos números, me preocupa que também conversando aqui com os especialistas, que a gente tem uma inflação que é muito disseminada. O vilão principal é combustível e também alimento, mas acaba que quando você vai olhar outros dados, mais de 70% de preços de produtos e serviços aumentaram no mês de março. E os economistas olham muito esse percentual, né? Se são só algumas coisas que estão subindo ou se é muita coisa. E aí, quando você tem uma inflação que é muito disseminada, você tem uma preocupação ainda maior de trazer essa inflação de volta. Combustível é algo que preocupa muito porque não encarece só quem precisa abastecer o carro, né? Você tem um aumento em cadeia de preços. Então, a gente consegue ver claramente, por exemplo, o alimento. Tem muito alimento aqui que tem uma parte da explicação que tem a ver com o encarecimento do frete. Então, o caminhoneiro ele gasta mais para poder transportar o alimento, com isso o alimento fica mais caro também. Os produtos em geral, vestuário, roupas, sapatos, gastos com habitação também, não só o aluguel está subindo, como gastos internos. Quando a gente falou do gás de botijão, o produto é o mesmo do gás encanado, né? Então, gás também fica caro. Então, a gente acaba gastando, né? Você vai escrever lá seu gasto do mês, você está gastando mais para poder pagar suas contas de casa, para pagar o seu supermercado, para poder comer fora, né? Então, você vê que é um pouquinho de tudo que vai subindo e aí o poder de compra do brasileiro está cada vez menor. Então, isso faz com que o crescimento do país seja menor também e a gente tem uma perspectiva de piora, né, de crescimento. O juro também acaba podendo subir mais, porque o Banco Central está com um trabalho ali de tentar puxar essa inflação para baixo. Agora, Neg, a gente sabe que a inflação é um problema mundial, é o assunto do momento, né? A gente teve uma pandemia que foi inflacionária, uma série de produtos ficaram faltando, quebrou no meio do caminho a fornecedores, e aí a volta rápida está tendo atraso, falta de peça, de tudo que é carro continua ficando muito caro, até carro usado continua subindo de preço porque não tem peça. E aí depois da pandemia veio uma guerra, que também é inflacionária, aumentou matéria-prima internacional, petróleo, gás, alimento. Eu estou vendo aqui pãozinho, está subindo, todos os derivados de trigo, né, que tem a ver com a valorização do trigo, que a Rússia é grande exportador de trigo, ou seja, a gente está numa situação inédita, né, onde a gente tem choques, como os economistas falam, vindo de todos os lados. A única notícia boa que a gente pode ter é que o dólar, embora ele esteja subindo aí nos últimos dias, os economistas continuam me dizendo hoje que a perspectiva ainda é de um dólar mais comportado, pelo menos ameniza preços internacionais. A gente até pode ter alguma queda de combustíveis aí nos próximos dias. O petróleo está muito volátil em função da guerra,
Então, a gente não tem certeza, né, se essa queda de combustíveis está para vir aí nos próximos dias realmente. E a conta de luz, né, que foi a notícia boa, pelo menos um alento aí para a gente fechar a semana, que a conta também estava caríssima. São Pedro, acho que ficou com pena da gente, né, o INEG, com essa dificuldade toda, jogou chuva nos reservatórios, a gente vai poder consumir agora uma energia mais barata vinda da água, né, das hidrelétricas. A gente estava pagando muito caro consumindo aquela energia das termoelétricas, que é uma energia mais cara e mais poluente também. Então, a única notícia boa que a gente tem é a conta de luz, né, porque de resto, para onde você olha aqui, está mais caro. Impressionante como tudo está mais caro. Pois é, e aí a gente tem os movimentos de greve, onde não pode ter greve também, porque os salários estão apertados, as pessoas com dificuldade de fechar o mês, o ano continua a ter 12 meses, continua a ter 365 dias, o negócio está bem complicado. E vem cá, e aí para a gente poder ter uma retomada de crescimento, porque vamos lá, você pode ter inflação com crescimento econômico, né? Você pode ter inflação com uma taxa de juros que não seja lá tão maluca, mas a gente vai ter um aumento de taxa de juros, que ainda vem por aí, para tentar conter ainda um pouco mais essa inflação. Mas e a atividade econômica para tentar produzir mais, gerar emprego para as pessoas? E aí? Com essa inflação alta, realmente fica duro ter crescimento, né? Estava perguntando agora há pouco até para alguns analistas se faz sentido aquela discussão que a gente sempre tem numa economia que está tão estagnada como a economia brasileira, se faz sentido aumentar ainda mais juros, porque a previsão do Banco Central é aumentar a Selic até 12,75% e parar. E aí, depois desse IPCA de hoje, muita gente já começou a revisar a inflação para cima e achando que vai ter que subir um pouco mais os juros. Só que o que eu tenho ouvido também de alguns economistas é que chegou num ponto que já subiu tanto o juro que ele tem aquele efeito defasado. Então, realmente talvez faça sentido parar de aumentar juros, porque tem muita gente endividada também, né? A gente está vivendo um recorde de endividamento das famílias. Você encarece, cresce, porque quando você aumenta juros, você tem três funções, né? Quando você aumenta, três objetivos. Você tenta esfriar mais a economia, o consumo, você tenta ancorar as expectativas, porque expectativas também acabam influenciando o preço, né? Se você acha que o Banco Central está de olho, realmente está com a mão firme para controlar preços, você segura reajustes mais exagerados de preços ali nas prateleiras. E a terceira função do aumento de juro é segurar o aumento do dólar, né, que também ajuda a inflação. Quando o juro está muito alto, a gente atrai muito capital para o Brasil, estrangeiro, e isso segura a cotação do dólar. Agora, a gente chegou no momento, né, Inês, acho que já está num ponto que o juro já está tão alto que o que eu tenho ouvido dos economistas, inclusive hoje, é que o Banco Central, enfim, faz sentido ele dar uma parada para avaliar perdas e ganhos, né, dessa Selic já tão alta. E vou te falar, né, Oneg, a gente está vivendo um momento de muita incerteza. Está todo mundo revisando para cima a inflação, mas a verdade é que está todo mundo no escuro. Ninguém sabe se os preços vão voltar rapidamente para baixo com o fim da guerra, por exemplo. A gente está vivendo uma situação onde é difícil julgar também, né, até que ponto o Banco Central deve ir ou não deve ir, porque, no fundo, nem o próprio Banco Central sabe direito. Então, a gente está vendo uma situação que é difícil a gente, inclusive, poder se planejar do que vai acontecer, né? É uma loucura essa guerra, né? No meio de depois de uma pandemia, a gente viver ainda efeitos inflacionários de uma guerra, é difícil imaginar até onde isso vai parar. Vamos acompanhar Juliana Rosa, Economia. Segunda-feira a gente volta a falar. Beijo. Combinado. Beijão.